A paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a todos os inscritos nesse canal, cujo nome é Confrontados pela Verdade. Deus quer mais uma vez conversar conosco através da sua palavra, né? E hoje vamos falar sobre a vinda do reino de Deus, né? A vinda do reino de Deus. Mas antes queria convidar aqueles que ainda não se inscreveram no nosso canal, se o Espírito de Cristo assim ministrar no teu coração, se inscreva para poder estar recebendo os vídeos, né? E buscando um pouco mais de conhecimento, tá bom? Olha o que diz em Lucas capítulo 17, no verso 20. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: o reino de Deus não vem com visível aparência, nem dirão ele aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Dentro de vós. Escute. Mais uma vez, como sempre, os fariseus interrogam Jesus. E dessa vez interrogou Jesus com respeito ao reino de Deus. Jesus respondeu que o reino de Deus não vinha com visível aparência. Por quê? Porque os fariseus esperavam um rei no modelo do Antigo Testamento, um rei que ia restaurar a Israel, porém, que ia se assentar em um trono, colocar uma coroa e ser servido, né, pelas pessoas. E ele se depara ali com Cristo, e Cristo simples, servindo a todos, né, humilde, e por ele olhar para a aparência, eles não reconheceram Jesus, né? Reconheceram Jesus. Por isso Jesus falou assim: o reino de Deus não vem com visível aparência, como vocês estão esperando, né? Ele não vai estar em um lugar ali ou aqui, ele já está no meio de vocês. Quando ele fala assim, está dentro de vocês, não era dentro dos fariseus, até porque os fariseus eram hipócritas, não tinha como o reino de Deus estar dentro deles, né? Quem fez a pergunta foi os fariseus. Então, quando ele fala o reino de Deus está dentro de vós, não era dentro dos fariseus, era entre eles, no meio de Jerusalém, dentro de Jerusalém. Já estava com ele ali o reino de Deus, que era Jesus Cristo, que trouxe o reino de Deus para nós. Então, eles, por olharem para a aparência, não viram o reino de Deus, não conseguiram entrar no reino de Deus, se envolver com as coisas de Jesus, que eram as coisas do reino. E tem muitas pessoas hoje que ainda não conheceram Jesus, não tiveram experiências com Cristo, porque busca esse rei que é Jesus pela aparência. A aparência do templo, a aparência do pastor, a aparência do ambiente. Não, Jesus não vai estar na aparência. Jesus vai estar na simplicidade, na humildade, né? Servindo a todos. Ali ele está. Então, continuando, diz assim: a seguir dirigiu-se aos seus discípulos: virá o tempo em que desejarei ver um dos dias do Filho do Homem e não vereis. Ele se dirigiu à sua igreja, né? Os que reconheciam ele, né, como rei, e disse assim: vai vir um tempo em que vocês vão desejar um dia só do Filho do Homem na terra e não vão ter. Aqui ele estava se referindo que ele ia partir, né? Os discípulos iam ter mais a companhia dele ali na terra, pessoalmente. Porém, eu posso trazer essa mensagem para hoje e para os últimos dias, porque Jesus ainda está no mundo, não a pessoa dele, mas o Espírito Santo o representando. A Bíblia chega a dizer que os três são um: Pai, Filho e Espírito Santo, unânime em um só propósito, que é salvação da alma das pessoas. Então o Espírito Santo é o próprio Jesus na terra. Então, assim como ele disse que vai chegar o tempo em que os discípulos iam buscar um só dia ter ele ali na terra, não ia ter, assim também eu posso dizer para vocês que
Vai chegar um dia que muita gente vai querer buscar, né, o Senhor e não vai poder encontrar mais, vai ser tarde demais. Por quê? Porque a Bíblia diz que quando a igreja sair da terra, o Espírito Santo sai com ela. O Espírito Santo vai sair com a igreja da terra. Então, escute bem, igreja. Escute bem. Aproveita a oportunidade enquanto o Espírito Santo está na terra. Porque vai chegar um dia em que as pessoas vão querer buscá-lo, vão querer orar a Ele, sentir a presença dEle, e não vai ter mais. Então aproveita para que quando Jesus tirar a igreja da terra, o Espírito Santo vai junto, você poder estar com Ele no céu para sempre. E nunca mais nós vamos sentir essa tribulação que nós estamos sentindo aqui na terra. Tá bom? Então, continuando, diz assim: e vos dirão, ele aqui ou lá está, não varde, não sigais. Porque assim como um relâmpago fuzilando brilha de uma a outra extremidade do céu, assim será no seu dia o Filho do Homem. O que ele quer dizer? Olha, vamos dizer assim, ó, ele está ali, ele está aqui, não procure mais, não adianta procurar. Vai chegar um dia que não vai adiantar mais procurar. Não vai adiantar mais. Qual vai ser esse dia? O dia em que, o arrebatamento acontecer. Porque ele está falando aqui que tem pessoas que quando se interessarem em procurarem o Senhor, muita gente já vai ser tarde demais, já vai ser a hora em que ele vai se manifestar no céu. Assim como o relâmpago fuzila de uma outra extremidade do céu e da terra, todo mundo vê assim, todo mundo vai ver ele voltando. Ele está dizendo isso. Tem pessoas que quando dizem assim, não, onde é que ele está? Quiser procurar ele, já vai ser tarde demais. Eu digo para você, aproveite a oportunidade. Aproveite cada dia como se fosse o último em buscar o Senhor. Se dê para Deus, se dê para o Senhor Jesus, para o Espírito Santo, todo dia, como se fosse o último dia da sua vida. Porque uma vez saindo da igreja da terra, uma vez saindo o Espírito Santo, não vai ser mais possível encontrar em lugar nenhum na terra. Pelo contrário, quando as pessoas quiserem valorizar o Espírito Santo, o tempo para ele, já vai ser tarde, porque ele vai estar aparecendo nas nuvens, quando ninguém menos esperar, Jesus vai voltar. Aí ele fala assim, continuando: mas importa que primeiro ele padeça muitas coisas e seja rejeitado por esta geração. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, veio o dilúvio e destruiu a todos. Olha o que ele está dizendo, mas primeiro é necessário que ele seja rejeitado por essa geração, a geração de Israel. Ele padeça muita coisa e seja rejeitado. Só que, assim como ele foi rejeitado pelaquela geração, a Bíblia diz que o mundo também no fim dos tempos vai rejeitar ele, vai rejeitar Jesus, vai rejeitar a sua palavra. A Bíblia diz em Timóteo, né? Está lá em Timóteo, que vai haver uma rejeição total da verdade. Eu não sei se você já leu, né? Mas a Bíblia relata, né? Em 2 Timóteo, deixa eu achar aqui para você, 2 Timóteo, capítulo 4, no versículo 3. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, que é a doutrina de Cristo. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestre. Versículo 4. E se recusarão a dar ouvido à verdade, entregando-se à fábula. Vai chegar o tempo, a Bíblia afirma, o Espírito Santo afirmou, em que as pessoas vão se recusar a dar ouvido à verdade, à doutrina de Cristo. Então vai haver uma rejeição da verdade. Quem é a verdade? Jesus. Então, se rejeitaram ele em pessoa, vão também rejeitar a verdade que é ele. Então, da mesma forma que rejeitaram Jesus em Jerusalém, vai haver uma rejeição de Jesus nos últimos dias antes do fim dos tempos. E ele compara assim como foi nos dias de Noé, da mesma forma será o dia do Filho do Homem.
Como foi nos dias de Noé? Noé foi tirado como louco por dizer que havia um dilúvio. Noé foi tido como um louco por dizer que Deus ia dar um fim naquele mundo antigo. E a Bíblia diz que não acreditaram nas palavras de Noé. Não vão acreditar nas palavras que vêm de Deus pelos seus homens de Deus aqui na terra nos últimos dias. Pessoas vão chegar a duvidar da vinda de Jesus. Pessoas vão se esquecer e vão duvidar do retorno do Messias. E ele falou assim como foi nos dias de Noé, será também no dia do Filho do Homem. Nos dias de Noé ele comia e bebia, casava-se e dava-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e viu o dilúvio e destruiu a todos. O que Jesus quis dizer com isso? Que antes da vinda dele, vai haver uma indiferença no mundo, como houve na época de Noé. Na época de Noé, diz que os homens comiam e bebiam. Quer dizer, não faltava o que eles comiam e o que eles beberam. Eles tinham o que comer, o que beber, eles tinham mantimento, certo? O necessário para viver não faltava. Por quê, pastor? Porque Deus é bom, a Bíblia diz, né, em Mateus 5:43, quando ele fala do amor ao inimigo, que Deus é bom até para com os maus. Ele faz nascer o sol sobre justo e injusto, vi chuva sobre justo e injusto. Quer dizer, Deus faz o justo ter uma casa própria e o injusto. Deus faz o servo dele ter um carro e também o ímpio. Deus faz da comida, da pão de cada dia para uma pessoa de Deus e uma pessoa que não é de Deus. Então, eles tinham o necessário, eles tinham as coisas. Porém, a Bíblia diz que eles viviam assim, casando-se e davam-se em casamento. O que é isso? Havia uma desvalorização, havia uma indiferença muito grande, não tinha valor o casamento. Desvalorização do casamento, né? Acertei a palavra agora, né? Desvalorização do casamento, ou seja, eles não paravam, eles casavam-se e davam-se em casamento, ou seja, casamento não tinha valor para eles. Eles não valorizavam o seu cônjuge. Eram pessoas perversas que, traíam, enganavam, né? Então, assim também vai acontecer nos últimos dias. Vai haver uma desvalorização do casamento. Observa, o mundo está como? Casal se separa amanhã. Isso é profecia dos últimos dias, gente. Isso é sinais da vinda de Jesus. Estamos vivendo os últimos dias na terra. Eu sei que é difícil acreditar, como não acreditaram em Noé. Estamos vivendo os últimos tempos, gente. O casamento não tem valor. Observa se tem valor o casamento. E ele disse assim, olha, quando estavam assim, diz que veio o dilúvio e destruiu a todos. Ou seja, quando houvesse uma desvalorização da família na terra, o dilúvio estava perto. Quer dizer, a vinda de Jesus estava próxima. E o versículo 28, ele fala assim, o mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comia e bebia, comprava e vendia, plantava e edificava. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. O que Jesus está dizendo? Que da mesma forma também que foi nos dias de Ló em Sodoma e Gomorra, vai ser também antes da vinda dele. Noé e Ló é referência para a vinda de Jesus. Como é que eu sei que ele está próximo a voltar? Quando o mundo estiver como na época de Noé e também estiver como na época de Ló. Na época de Noé o casamento não tinha valor. Casava hoje e separava amanhã. O índice de divórcio hoje aumentou demais. Fim dos tempos. Segundo, Ló em Sodoma. A Bíblia diz que eles comiam e bebiam. Comprava e vendiam. Plantava e edificava. Até o dia em que Ló saiu de Sodoma e choveu do céu fogo. Assim também vai acontecer. Interessante, como eu já falei aqui, a Bíblia diz que eles compravam e vendiam, os negócios estavam indo bem, estava entrando dinheiro. Plantava e edificava, construía, mas eles viviam uma vida de iniquidade. Pelo fato de as coisas estar dando certo para mim no dia a dia, não interfere isso na minha salvação. Alguns dizem, não, se você estiver bem com Deus, você prospera. Então aqueles que não prosperam, tem Deus não? Tem nada a ver, gente. Sodoma e Gomorra estava prosperando, os negócios estavam indo bem, mas olha o que estava acontecendo. A Bíblia diz que Deus estava triste com esse povo. Você sabe que eles viviam na sodomia, né?
A Bíblia diz que eles viviam no regime da homossexualidade. E a Bíblia diz que tinha um justo lá dentro. Um justo lá dentro. Ló. E Deus não mandou fogo enquanto não tirou Ló de Sodoma. Significa dizer que quando a igreja sair da terra, assim como Ló saiu de Sodoma, o fogo vai cair do céu, como eu sempre falei aqui, da mesma forma que caiu em Sodoma. Então perceba que vai haver novamente um evento como foi em Sodoma, só que dessa vez não vai ser em 2 cidades, Sodoma e Gomorra, vai ser no mundo inteiro, vai cair fogo do céu. Assim será no dia do Filho do Homem, quando ele se manifestar, o fogo também vai cair do céu. Perceba isso, gente. Sodoma e Gomorra, e na época de Noé, é os 2 exemplos que Jesus deixa com respeito à proximidade da sua vinda. Creia nisso, gente. Jesus está às portas. Eu sei que é difícil de acreditar nisso, porque o mundo quer que você não acredite. O mundo quer que você fique desapercebido. A Bíblia chega a dizer assim: naquele dia, quem estiver no eirado e tiver seus bens em casa, não desça para tirá-lo. E de igual modo, quem estiver no campo, não volte atrás. Lembrai-vos da mulher de Ló. O que ele está dizendo aqui? Naquele dia, que dia? No dia em que aconteceu o evento que a igreja de Cristo espera, que acontecer o Filho de Deus aparecendo nas nuvens, aqueles que estiverem esperando, quando as coisas estiverem como na época de Noé, na época de Ló, e a igreja estiver esperando esse evento, a vinda de Cristo, ele aparecer nas nuvens, a Bíblia diz que aqueles que estiverem no eirado, não desça para tirar os seus bens. O que é estar no eirado? Estar no eirado é estar em cima, no telhado. Quem está no telhado vê além, ele vê longe, ele consegue enxergar além do normal. O que ele quer dizer? Quem estiver vendo pelo mundo espiritual, tira o coração do bem material. Porque nos fins dos tempos vai apertar tantas coisas para aqueles que são de Deus, que se ele não tiver cuidado, ele vai colocar o coração nas coisas desse mundo, nas coisas materiais. E Jesus falou assim, alertou: olha, quem estiver no eirado, esperando e vendo além do normal, vendo pelo mundo espiritual, não desça para tirar as coisas em casa. O que ele quer dizer? Tira o coração do bem material, tira o coração, tira a estabilidade das coisas desse mundo. E quem estiver no campo, não volte atrás. O campo seria o quê? Quem estiver na presença do Senhor, quem estiver na presença do Deus vivo, né? Quem estiver caminhando no reino de Deus, se envolvendo com as coisas do reino, trabalhando em prol da verdade, né? No campo, né? Não volte atrás. O que é voltar atrás? Ele deu o exemplo da mulher de Ló. Lembrai-vos da mulher de Ló. A mulher de Ló voltou atrás não com o corpo, o olhar dela. Então Jesus está dando a entender aqui que a mulher de Ló olhou para trás porque alguma coisa que ficou lá, ela sentiu falta. Porque ele chega a dizer que não desça para tirar coisa alguma. A mulher de Ló não voltou atrás lá para Sodoma em pessoa. Ela somente olhou porque alguma coisa em Sodoma ficou dela que ela sentiu falta. Igreja, que atraía ela ainda, estava no coração dela. É mais ou menos assim, queridos, eu e você temos que ter o coração todo de Deus. Teu coração não pode ter nada desse mundo dentro dele, dividindo o reino de Deus com ele, aqui nessa terra. Não, a mulher de Ló ainda tinha algo lá em Sodoma que ficou e estava dentro do coração dela. Ela não trouxe na mão, mas trouxe no coração. E quando ela estava longe, já sendo salva, caminhando para a salvação, na última hora, ela olha para trás e se torna uma estátua de sal. Escute, por que ela ficou para trás? Porque diz a Bíblia que ela voltou atrás, não com o corpo, mas o coração dela ficou alguma coisa lá em Sodoma. Sodoma hoje representa o mundo, né? Que vai ser representado pelo mundo no dia próximo à vinda de Cristo. O mundo vai estar como Sodoma e como na época de Noé. Então, eu não posso ter o meu coração em nada desse mundo. Seu coração tem que ser todo do Senhor, totalmente dele, né? Totalmente dele.
Então, cuidado. E ele fala assim, ó, versículo 34. Aqui eu termino. Vai dizer assim: digo-vos que naquela noite 2 estarão na cama, uma será tomada e deixada a outra. Digo-vos que naquela noite 2 estarão na cama, uma será tomada e deixada a outra. 2 estarão no campo trabalhando, um será tomado e deixado o outro. O que é que ele quis dizer aqui? Eu já preguei isso aqui e torno a repetir. Que a salvação é totalmente individual. Por mais perto que eu esteja de alguém, eu estou trabalhando com alguém, mas eu não posso salvar a alma dele. A salvação é individual. Por mais que eu esteja dormindo com uma pessoa ali, dia a dia, minha esposa, meu esposo, eu não posso salvá-lo, não posso levar ele para o céu. A salvação é individual. O zelo pela salvação da alma é você e Deus. Você não vai perder a salvação por causa do seu esposo, por causa da sua esposa. Se eu perder a salvação é por causa do meu esposo, negativo. Por causa da minha esposa, negativo. A salvação é individual, você zele pela sua. Quando ele diz que 2 estarão na cama trabalhando, quer dizer o quê? Que mais perto que eu esteja de alguém, por mais que eu conviva com ela dia após dia, eu não posso salvar a alma dela. É individual. Escute, a salvação da alma é individual. Por mais que eu seja casado com a minha esposa, os 2 são um com respeito ao casamento no que vai sofrer aqui na terra. Porque se um sofrer, o outro sofre. Que é uma só carne, um só corpo. Mas com respeito à vida eterna, os 2 se dividem, tá? Tanto é que Ló não pôde salvar a esposa. Deus mandou a mensagem pelo anjo para Ló, para a família dele. Todo mundo ouviu, não olhe para trás. Quando ela olhou, ela ficou. Ele não pôde salvar ela. Mostrando o quê? Que é individual. Então, igreja, prepara-te, porque o tempo se aproxima. Está tudo acontecendo como Jesus falou. Tudo acontecendo como o nosso Senhor Jesus declarou. Então, em nome de Jesus, igreja, em nome de Jesus, creia e zele pela sua salvação. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus, igreja. A paz do Senhor Jesus.